Queridos irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por esse momento especial da nossa vida, a qual Deus proporcionou para nós estarmos com os irmãos nessa noite, para compartilharmos um pouco da santa palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que tudo na vida, Deus tem um propósito. E às vezes nós não compreendemos esse propósito de Deus, mas sabemos que em tudo nós podemos ter essa certeza, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu lhe convido para lermos um texto da palavra do Senhor. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos e vamos para uma meditação nessa noite. Versículo 1 diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles o cabiam. E ele anunciava-lhe a palavra, e vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Verso de número 11: e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus queridos irmãos, esse é um dos textos bíblicos, eu acredito que mais importante. Esse texto relata a respeito de um grande esforço de 4 homens. Eu via, pelo um pouco da experiência de alguns anos que estamos pregando, eu pude compreender que a jornada desse homem, desses 4 homens com esse paralítico não foi fácil. Mas eu entendo aqui a determinação de alguém, quando alguém investe em outra pessoa, tendo a certeza de que ele não está fazendo nada em vão. Foi o que aconteceu com esses 4 homens. Eles tiveram que superar algumas decepções. E eu vejo aqui 3 coisas que Jesus viu, que quem estava na casa não conseguiu ver. Jesus estava na casa, a casa estava cheia. A primeira coisa que Jesus viu, que ninguém que estava na casa viu, o esforço dos 4 homens. A jornada não era longa, não era tão perto. Dá a entender que eles chegaram por volta da hora 9, que foi mais ou menos às 3 horas da tarde. Então eu não sei mais ou menos quantos, porque a Bíblia não dá esse relato mais profundo, de quantos quilômetros ou quantas luas esses homens andaram trazendo aquele homem paralítico. Trouxeram ele veio carregado. Aqueles 4 homens, cada um pegou de um lado e trouxeram aquele paralítico. Quando eles chegaram ali, tiveram uma surpresa. Talvez muitas das vezes, irmão, nós queremos que tudo na vida seja com facilidade. Às vezes vamos lá, imaginamos que vamos chegar e tudo vai ter uma facilidade. Vamos só chegar lá, já vamos tomar posse de tudo e já vamos sair. Às vezes não é bem assim. Porque eu lhe pergunto, Jesus sabia que o paralítico estava lá fora? Também sabia. Jesus sabia que os 4 homens iam chegar com o paralítico? Também sabia. Jesus sabia que não tem espaço na casa para aquele homem? Jesus também sabia. Mas o que eu vejo de importante nesse texto? Eu vejo nesse texto a perseverança dos 4 homens.
Quando eles chegaram lá, a casa estava cheia, como diz o texto, e não cabia aquele paralítico, porque o espaço físico era muito pequeno, nas casas na Palestina naquela época era muito pequeno, e não tinha como, só se tivesse ali, saísse ali no mínimo umas 6 pessoas da casa, para dar lugar para aquele paralítico, porque ele tinha que ficar deitado. Na realidade, ele tinha que ocupar um espaço físico maior. E aqueles 4 homens do lado seria mais ou menos quase uma metade. A metade, muita gente tinha que sair para fora da casa. Mas note bem que ninguém tomou iniciativa de sair da casa. Ninguém tomou iniciativa de dizer assim: eu vou dar um lugar para esse paralítico aqui e vou ficar lá fora, porque eu já recebi a minha bênção aqui, porque Jesus está presente, eu já recebi minha bênção. Não, ninguém tomou iniciativa. O que Jesus esperou ali de quem estava na casa? Jesus esperou deles iniciativa. E observe bem que ninguém que estava na casa deu lugar para aquele paralítico, deixou aquele paralítico entrar e ocupar o seu lugar para ele tomar posse da sua bênção. Mas do lado de fora tinha 4 homens que determinados, 4 homens que disseram: vamos ficar com você, der o que der, nós não vamos desistir de você, nós não vamos deixar você sozinho, vamos estar do teu lado, se for preciso, vamos fazer um esforço, mas que nós vamos levar você até Jesus, nós vamos. Aí eu entendo, irmão, que às vezes nós temos que fazer isso com algumas pessoas, nós temos que gastar tempo, nós temos que investir em alguém, e muitas vezes, se você observar o texto, esse paralítico aqui, ele não tinha nenhum parentesco, nenhum grau parentesco com esses 4 homens. A Bíblia não diz que ele era primo, ele era irmão, ele era sobrinho, ele era tio. A Bíblia não relata. Diz a Bíblia que ele veio com 4 homens e trouxeram aquele paralítico. Não era, dá a entender aqui, que era alguém que também estava indo lá. Aqueles 4 homens estavam indo também lá, porque quando ele ficou sabendo que Jesus estava na casa, veio aquela euforia: vamos lá, porque sabemos que chegando lá, com certeza vai ter milagre, Jesus vai fazer uma obra, Jesus vai curar, vai mudar o quadro. E às vezes nós estamos vivendo essa época, irmão. A gente até chega na porta, e quando dá uma olhada, aí dizia assim: eu não vou conseguir. Porque muitas das vezes nós temos que empregar esforço, nós temos que ser determinados, nós temos que ter certeza que realmente estamos na direção certa. E uma coisa eu tinha certeza, os 4 homens tinham convicção que Jesus estava na casa. Agora, ele disse: se Jesus está na casa, o que nós temos que fazer de especial? Não podemos abandonar o paralítico. E às vezes, irmão, muitas das vezes, na trajetória do caminho, nós abandonamos os projetos, abandonamos para trás aquilo que nós acreditamos, às vezes a nossa saúde. Por quê? Porque nós começamos a olhar a dificuldade, porque se esses 4 homens começassem a olhar a dificuldade, eles não teriam ficado ali. Tinha falado para o paralítico: olha, vamos fazer o seguinte, a casa está cheia, não tem lugar para você, vamos voltar para trás, vamos desistir, não vai dar mais certo, vamos desistir. Às vezes é preciso uma perseverança, irmão. Mesmo que pareça que você está orando, que você está buscando, e você diz assim: irmão, Deus não me ouve, Deus não está me ouvindo, eu não tenho resposta imediata de Deus, mas continue persistindo, porque a qualquer momento Deus pode te surpreender. Agora, se aqueles 4 homens pensassem igual nós pensamos, ele ia embora. Ele falava assim: não, vamos embora, a casa está cheia, vamos esperar alguém tomar uma iniciativa aqui, olhar. Quem sabe saiu um disse para fora, disse: oi, tudo bem com vocês? Tudo bem? Peraí, espera um pouquinho aí, que eu vou falar com Jesus ali e já volto. Não, irmão, eu observo esse texto que nem os discípulos saíram da casa. Aqueles seguidores, aquele religioso, tinha 4 tipos de pessoas dentro da casa. Estava lá os carentes, os curiosos, os interessados e os que foram somente pela multidão. Tem aquele que vai lá porque Jesus vai fazer uma obra. E às vezes a pessoa vem e quando ele olha, aquela pessoa que ele trouxe, que ele conseguiu lhe conduzir até o templo, daqui a pouco ele olha, a pessoa saiu e ele disse: agora, vem aquela timidez, eu estou num lugar que ninguém me conhece, eu estou num lugar... Não, aquele paralítico,
tinha vontade, mas ele não conseguia chegar até Jesus. Aqui tinha um limite. Ele chegou, quando ele chegou, já teve uma surpresa. Não há lugar para você na casa. E aí, o que o paralítico poderia dizer para aqueles 4 homens? Olha, vocês pegam, me levam de volta, porque eu já vi que eu nasci para morrer paralítico. Eu nasci para ter essa sina. Quantas pessoas vivem essa vida dizendo: eu nasci para sofrer, eu nasci para tudo dar errado, eu nasci para minha vida ser presa. Não, se você está aqui, não tem ninguém lá fora, a casa está cheia, mas não tem ninguém lá fora te impedindo. Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, pode clamar a Ele que Ele vai te atender. Ele vai mudar a tua história. Mas como que Deus vai mudar a minha história, irmão Carlos, se eu não consigo lá? Olha, eu não tenho, sou tímido. Olha, a minha oração é difícil, eu oro pouco, eu não tenho muita de retórica na oração. Como é que eu vou fazer? O paralítico era um desconhecido, mas ele era um homem carente. Ficou ali deitado. Pior coisa que tem é depender de alguém, irmão. Agora ainda bem que os 4 homens que lhe deu direção, tinha a direção certa, porque ele veio trazido por 4 homens que realmente queriam o seu bem, 4 homens que queriam realmente mudar a sua história. Eu digo para você, meu prezado ouvinte, você que está aqui essa noite, que está nos acompanhando através da live, né? Eu quero dizer para você, fique tranquilo, porque há muitas pessoas que estão interessadas em você. E eu posso dizer que eu sou o 4º homem. Cadê o terceiro? Cadê o segundo? Eu sou o 4. Conta comigo. Aí tem o segundo. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Cadê o outro? O que as pessoas precisam? Aqui tem homens interessados em trazer alguém para Jesus. Agora, pastor, qual é o interesse mais profundo daquele paralítico? Era chegar. E às vezes, para chegar, irmão, tem que enfrentar 3 obstáculos. Primeiro, a distância. Segundo obstáculo, as pessoas interessadas em facilitar para nós. E a outra coisa que eu entendo, irmão, nem sempre Jesus faz tudo que o homem pode fazer. Ele só faz aquilo que o homem não consegue. Às vezes você diz assim: irmão, eu quero, mas ele quer que você se esforce. Porque aqui, se você observar o texto, lá fora estavam os quatro homens que ficaram do lado do paralítico. O paralítico ficou ali, os 4 homens ficaram ali. Mas dentro da casa tinha as pessoas. Nem todos que estavam na casa eram paralíticos. Tinha aqueles paralíticos espirituais, aqueles paralíticos da deficiência física mesmo. E tinha aqueles paralíticos que talvez, aqueles paralíticos que não conseguiam enxergar. Porque tem gente que anda, mas não chega. Ele diz: eu não consigo chegar porque ele é paralítico. Tudo nele trava, tudo nele é amarrado, tudo nele é preso. Mas fique tranquilo que hoje Jesus está aqui para desamarrar o que tiver amarrado. Está aqui para libertar, está aqui para fazer a obra. Só os que acreditam, levante a mão e diga glória a Deus. Eu entendi uma coisa, quando eu li esse texto, agora eu estava lendo esse texto, eu comecei a ter uma reação diferente. Como é bom, irmão, você ter amigo. Esses 4 homens não foram só colega, eles também foram amigos daquele paralítico. Às vezes o colega vai e diz: está difícil, vamos deixar. O amigo não, o amigo é aquele que, se precisar, ele carrega no ombro, mas ele traz alguém, porque o amigo é mais chegado do que um irmão, como diz a Bíblia. Agora eu comecei a olhar aqui, qual foi a iniciativa que Jesus tomou dentro da casa. Diz que Jesus estava ensinando a palavra, e aqueles 4 homens chegou com aquele paralítico. Como que eu vejo a síndrome de alguém que não acredita que poderá acontecer o impossível? Porque quem estava na casa pensou o seguinte: se o paralítico não chegou até aqui, ele vai voltar do jeito que ele chegou. Só que quando o paralítico desceu, abriram um buraco e desceram com o paralítico diante do Senhor, ali foi uma surpresa porque estava na casa. Aí eu entendi uma coisa, irmão.
Não importa como você chega, o importante é como você vai sair. Que às vezes nós chegamos caídos, chegamos tristes, desanimados, cansados do trabalho do dia, cheio de problema, dizendo, eu vou chegar lá, tem pregador de fora, não tem, eu não sei, eu vou lá, eu vou assim mesmo, e às vezes vem sem expectativa. Porque Deus é sempre aquele Deus que está pronto para nos surpreender. Quando você não imagina, Deus entra em ação. Cadê os que acreditam? Deus, Ele entra em ação. E quando Deus entra em ação, Ele entra para mudar a história, mudar o percurso, mudar a vida. E você que veio aqui essa noite, fique tranquilo, porque Deus está aqui para mudar a tua vida. Mas como que Deus vai mudar a minha vida, irmão Carlos? Você conseguiu chegar. Você chegando, o resto deixa para Jesus. A sua parte você fez que foi chegar. O resto cabe só a Jesus. Agora aqui foi diferente, irmão. A história aqui foi diferente. O paralítico chegou, ficou ali. Vamos concluir. Olhou ali do lado. E agora? Os 4 homens, quem sabe, conversando um com o outro, disse assim: a casa está cheia. Vou lá ver se eu consigo falar com Jesus, pedir para alguém lá chamar Jesus, dar um recado para Jesus, para ver o que Jesus vai fazer. Eu comecei a olhar esse texto, irmão, e comecei a ver que Jesus não tomou nenhuma iniciativa de sair para fora da casa. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. O que Jesus queria aqui, irmão? Jesus queria esforço. Jesus queria determinação. Porque uma coisa eu lhe digo, a parte dos 4 homens eles fizeram, mas quando chegou dentro da casa foi a parte do paralítico. Às vezes a nossa parte nós temos que fazer, e a parte de Jesus ele faz. Os 4 homens fizeram o que ninguém podia fazer, desceram. Agora quem sabe, correndo um risco, e se você cair, quebrar as pernas, acabar de se arrebentar de uma vez. O paralítico aqui, esse paralítico, depositou nos 4 homens 3 coisas. Primeiro, confiança, irmão. Segundo, abriu o coração para aqueles homens e disseram, ele dizendo para aqueles homens, olha, eu sei que vocês vieram com um propósito de me ajudar, desse o que desse, de me ajudar. Só que eu estou aqui, preciso chegar até Jesus. Vocês me levam até lá, porque a parte que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Observa bem, irmão. Observa bem que os 4 homens desceram com o paralítico, mas não entraram na casa. Aí eu comecei a observar aqui, a Bíblia não revela que eles entraram na casa, né? Ele não entrou na casa, entrou só o paralítico. Pela lógica, era para entrar os 4 e mais o paralítico, porque eles também vieram atrás de milagre. Aí eu entendi, será que aqueles 4 homens precisaram de milagre também? Precisava. Às vezes, irmão, a gente precisa, mas tem gente que está mais precisando do que nós. Às vezes a gente precisa de um milagre, mas às vezes tem pessoas que precisam muito mais do que eu e você. Você diz, olha, irmão, para mim está difícil, mas você tem uma casinha para morar, irmão, você paga, irmão, está difícil, mas você consegue pagar o aluguel, você consegue almoçar, você consegue jantar, você consegue dar um passeio, adquirir algumas coisas, comprar uma roupa, comprar um carro, você consegue. Mas tem muitas pessoas que têm o mesmo propósito que você, mas não conseguem o que você consegue. Então, sempre tem na frente dele uma parede, uma barreira, alguma coisa que lhe impede. O que tinha que impedir esse paralítico aqui? Qual o primeiro impedimento, irmão Carlos? A casa, as pessoas que estavam na casa. Mas por que, irmão? Se as pessoas estavam lá ouvindo a palavra. Só que, irmão, não podia, um da casa, um que estava lá dentro, não podia facilitar a vida daquele paralítico. Poderia dizer assim, Jesus, tem um paralítico lá fora. Como que nós vamos fazer, Jesus? Chama João aí, chama Pedro, que os discípulos estavam sempre junto com Jesus ali. Chama o dono, chama alguém aí, um responsável aqui. Então peraí, gente, dá licença, vocês conseguem abrir um espaçozinho aqui, gente? Nós vamos trazer um paralítico. Mas como vamos trazer? 4 homens, vocês esperam aí, viu? Porque daqui a pouco nós chegamos com um paralítico aqui.
vamos abrir um espaço para o paralítico chegar. Não, irmão, eu entendo que a pior coisa que tem é a pessoa ser individual. Na casa, quem estava na casa, ninguém tomou iniciativa de dizer, vou dar meu lugar para o paralítico chegar. Às vezes nós temos na nossa família pessoas paralíticas, pessoas com deficiência. Não é que ele não quer ser crente, é que às vezes ele não consegue ser igual a você. Você é persistente, você é perseverante, você veio essa noite, rompeu, cansou, mas veio essa quarta-feira aqui, não porque o Moncalo está pregando, e sim porque você veio, você falou, Jesus vai estar lá, Jesus está lá, o milagre vai acontecer. Levante a mão, Jesus está aqui, diga, Jesus está aqui, Ele está na casa. Agora eu entendi uma coisa, irmão, é bom quando Jesus está na casa. Quando Jesus está na casa, mesmo que as coisas sejam difíceis, mas Jesus dá um jeito. Quando Jesus está na casa, mesmo que pareça tudo difícil, mas Jesus está na casa. E Ele está aqui, irmão. Jesus está aqui. Haja o que houver. Eu já disse ao pastor Omar, da primeira vez que eu vejo nesse lugar. Um grande empreendimento. Aqui é somente a plataforma que Deus está preparando, mas o melhor vai vir, porque Deus é o melhor. Mas, irmão Carlos, como que você entende? Agora, quando eu vejo esse paralítico, eu vejo a dificuldade que muitas vezes nós temos de trazer alguém que não quer chegar. Porque tem gente que não quer chegar. Tem gente que vem e diz, não quero, eu não vou. Esse paralítico, aí você pode dizer assim, mas irmão Carlos, mas esse paralítico veio porque ele não tinha opção. Eu posso até concordar com você, viu? Em parte, não podemos concordar ao todo. Irmão Carlos, mas esse paralítico ele veio porque não tinha outro lugar para ele ir. Ali não era divertimento, ali Jesus estava, o texto diz que Jesus estava ensinando a palavra. Jesus não estava ali contando o que aconteceu nas suas viagens missionárias, não. Jesus começou a anunciar a palavra. Agora eu lhe pergunto, se Jesus estava na casa, ei irmão, Jesus não poderia da casa mesmo dizer, ô paralítico, levante embora, vai embora para tua casa, andando. Jesus podia fazer, sim ou não? Mas o que Jesus esperou aqui dele? Esperou que ele chegasse. Ele tinha um endereço, mas o endereço estava certo, mas a direção era outra. Porque quando ele chegou no endereço, a casa não cabia a ele. O que ele teve que fazer aqui? Desistir, acreditar na saída ou voltar para trás? O paralítico disse, eu vou ficar aqui. Quem sabe vai acabar a reunião, Jesus vai dar a bênção apostólica, vai acabar a reunião, Jesus vai chegar para mim e falar assim, levanta. Aí eu aprendo uma coisa com esse texto que eu entendi agora de tarde, lendo esse texto eu entendi, que esse paralítico tinha certeza que ele não ia voltar do jeito que ele chegou. Isso, sabe como se chama isso, irmão? Certeza de que você veio no lugar certo. Certeza de que o lugar é o lugar da direção. Que o lugar tem o nome da rua, mas o endereço é esse, é o endereço da bênção, é o endereço da vitória, é o endereço do milagre, é o endereço da resposta. Pode ter certeza que Jesus está aqui para fazer muito mais do que você imagina. Agora, se eu pudesse conseguir dizer, olha, eu vou no culto hoje, quem sabe, devido às dificuldades, algumas coisas a gente fica paralisado. Pastor, eu estou andando. Irmão, eu estou andando, estou pisando bem, estou firme. Mas às vezes nós temos dificuldade. E quando a gente tem dificuldade, a gente começa a ter paralisia. Dificuldade de alcançar. A jornada desse homem não demorou 1 hora até chegar a Jesus. Mas a jornada dele até chegar até a casa onde Jesus estava, demorou mais ou menos umas 14 horas. Quando ele chegou ali, irmão, às vezes nós nunca está preparado por não. A gente às vezes não está preparado para surpresa. E às vezes nós temos que ter essa inteligência espiritual. Eu vou lá, se Deus não fizer hoje, mas Ele vai fazer.
Se Deus não me der hoje, mas Ele vai me dar. Se Deus não resolver hoje, mas Ele vai resolver. Se Deus não guardar hoje, Ele vai guardar. Você tem que ter certeza disso. Não, não aconteceu nada no culto, então eu não vou vir mais. Não, continue vindo, continue acreditando, porque o Deus que é fiel está aqui essa noite. Cadê você? As palmas bem fortes para Jesus, bem forte, porque Ele merece honra, glória, louvor, adoração. Jesus merece de nós o melhor. Mas, irmão Carlos, mas o que o paralítico fez de extraordinário? Ele fez uma coisa que eu e você tem que fazer, irmão. Não saia da porta. Dá a entender aqui o texto, Maria, que ele parou na porta. Diz que a casa estava cheia e não cabia. Então dá a entender que ele chegou até a porta, né? Geralmente, irmão, nem sempre as recepções são como a gente espera. Vai jogar um confete em você, às vezes a recepção, às vezes não é o que você espera. Não importa como você chegou. Talvez você chegou com um problema insolúvel, com um problema dizendo, irmão Carlos, esse problema só... Como é que é seu nome, irmã? Oh, meu Deus do céu. Como é que é o nome dessa irmã, irmã? Irmã Júlia? Jubes? Você crê que Deus é bom? Mulher, Deus está me dizendo, tu é uma mulher desolada. Sabe assim, tu tem que cumprir 2 papéis. Assim diz o Senhor. Eu te trouxe esse lugar para uma experiência. E olha, mulher, seu eu, teu sonho, seu eu que tu planeja para a tua vida. Mas eu vou colocar nas tuas mãos uma nova história. Somente o tempo vai te dizer, e tu depois andará dentro de uma casa e dirá assim, aqui não falta nada. Tudo do jeito que tu está sonhando, Deus está dizendo que vai planejar. Tu escapou pela tua vida, mas Deus é maravilhoso. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Amém ou não? Como que vale? Ou que vale a pena? Ou como que você faz para continuar acreditando aonde ninguém acredita em você? Se você for ver a história, você vai ver, irmão. Se alguém que estivesse na casa acreditasse no paralítico, tinha que colocar ele dentro. Nem quem estava na casa, porque ninguém tomou iniciativa, né? Disse, não vou mexer com isso não, capaz. Eu me lembro que eu estava andando na 15, lá no centro de Curitiba, e estava evangelizando, e apareceu um rapaz. E eu peguei, nós estávamos entregando marmita, eu entreguei aquela marmita para ele, aí o rapaz pegou e falou, é coisa de crente, é coisa de crente. Sabe aquele, não, é de crente. Eu não quero não. E eu peguei, entreguei para os que queriam e ele ficou lá. Aí falei para o irmão, recolhe, coloca dentro da caixa de isopor, vamos para outro lugar, né? Quando eu fui colocar a marmita dentro daquela caixa de isopor, Maria, Deus falou comigo, disse, volta lá. Você consegue voltar no lugar aonde ninguém quis te receber, irmão? Se esse paralítico pensasse igual muitos crentes, sabe o que ele dizia? Não vou vir mais aqui não, porque ninguém, nem Jesus me recebeu. Talvez ele queria que colocasse no tapete vermelho para ele passar. Falou, opa, vem cá, opa. Não, tem hora, irmão. Sabe o que eu entendo, irmão? Que tem hora que parece que Jesus trabalha, mas ele podia facilitar as coisas para nós. Mas ele não facilita. Ele não podia facilitar. Ele sabia que o paralítico estava lá fora. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Diga sabia, diga sabia. Aí pergunta para ele, por que Jesus não colocou ele dentro mandou ele colocar ele dentro da casa? Por que Jesus não... Irmão, qual que ele queria? Ele queria ali receber o milagre pela a forma que ele foi pensando. Eu vou chegar lá, vou entrar na casa, Jesus vai dizer para mim, levanta e vai-te embora. Não, quando ele chegou lá, teve que enfrentar o quê, irmão? A barreira da rejeição. Que quem estava na casa, ninguém tomou iniciativa, né? Podia dizer assim, ó, vamos lá fora, vamos abrir um lugar, vamos ver, nós vamos te ajudar, vamos aqui. Mas os 4 homens ficou lá. Os 4 homens também precisavam, também era carente, também queriam o milagre. Mas o que eles fizeram? Vamos priorizar você, paralítico. Se alguém não
te levar dentro da casa, nós vamos ficar aqui do teu lado. Mas vamos pensar, deixa nós pensar. 4 sonhos aqui dentro de uma realidade. Os 4 homens disseram, vai dar certo. Os 4 homens disseram, conta comigo. Os 4 homens disseram, o que depender de nós vamos fazer. E outra coisa que eu aprendo, irmão, nós não vamos te deixar. Fique tranquilo, porque nós não vamos te abandonar. Agora, irmão Carlos, é inédito. Fazer um buraco, colocar o paralítico lá, tem que ser bom de mira. Interessante, irmão, que quando o paralítico desceu ali, ele desceu na frente de Jesus, sim ou não? Sabe por quê, irmão? Se caísse na mão dos homens, estava perdido, mas na mão de Jesus tem solução. Se ele tivesse caído na mão dos homens, tanto é que falaram para Jesus, por que você está falando isso hoje, né? Sabe, né? Que os escribas, os fariseus, que começaram a questionar com Jesus, quando Jesus falou, levanta, pega teu leito e vai para tua casa. Agora eu lhe pergunto, irmão, se tinha que cumprir um ritual, tinha que ser o seguinte: oração, milagre, ele levantar e dizer, agora volta para o lugar que você veio. Não, irmão, Jesus é diferente. Às vezes a gente passa pelo lugar da dificuldade, mas sai pelo lugar da bênção. Ele passou pelo lugar da dificuldade, mas ele não saiu pelo lugar onde ele voltou. Ele saiu pela porta. Tiveram que abrir a ala e dizer glória. E a Bíblia diz que todos começaram a dar glória a Deus. Agora, concluindo, o que ele fez de tão extraordinário, irmão? Ele tomou aqui uma iniciativa que eu e você tem que tomar. Primeira iniciativa, irmão: vim com vontade. E a vontade me supera as dificuldades. Eles disseram, e agora? Agora, vamos pensar os 4. Como é que nós pensamos aqui? Não tem lugar, o que é que nós vamos fazer? E se nós abrirmos, aí as casas tem que subir, era pela lateral, tem que subir uma escada, né? Para chegar lá. E a dificuldade, irmão, até para ele chegar lá, até Jesus foi difícil. Como é que ele subiu? Vamos agarrar ele aqui, puxando ele. Aí ele, o que o paralítico fez? Ele entregou na mão daqueles 4 homens a sua vida. Pergunta para mim se desse errado. Pergunta para mim se desse errado. Vamos, pergunta para mim, e se desse errado? Tá fraco? Pergunta mais forte. Não tem como dar errado quando alguém está com propósito. Não tem como dar errado. E agora? Quem sabe o paralítico pensou, e agora? E agora de mim? Que vai ser de mim? Jesus na casa. Irmão, a pior coisa que tem é você vir debaixo de muito esforço. E quando você chega, as coisas ficam mais difíceis que você chegou. Irmão, para ele entrar lá, onde Jesus estava, foi mais difícil que ele ter chegado quando ele chegou. Porque o espaço era amplo, ele vinha arrastando ele, de repente ele parava para descansar um pouco, caminhar, parar para descansar um pouco, mas lá não, lá colocado para ele ficou deitado e dizendo, e agora? O que vai ser agora? E os 4 homens olharam, pensaram, falaram, vamos por aqui. Aí disse, vem, você está disposto? Aí eu aprendi uma coisa importante, irmão. Quando alguém, ou quando nós estamos decididos, a gente não vê dificuldade, a gente vê facilidade no nosso esforço. Porque ali, se o paralítico fosse pensar que nem nós, ele dizia assim, capaz, Deus me livre ou nada. E se eu cair, se eu acabar de me arrebentar, quebrar minhas pernas, quebrar tudo aqui, eu não vou não, vou ficar por aqui mesmo. Ele disse, eu vou. Então vamos lá. Aí eu aprendi uma coisa para concluir, irmão. Se esses 4 homens não tivessem estado com o paralítico, não tivessem levado ele até Jesus, o paralítico talvez teria que esperar o seu tempo para ser curado. Mas ali, quando ele chegou, ele já chegou no limite. Mas ele chegou com a certeza, se Jesus sair da casa, ele me alcança. Mas se eu alcançar Jesus primeiro, a bênção vai ser melhor. Que às vezes nós ficamos esperando. Já viu aquele crente que fica esperando assim? Irmão, eu queria que Deus fizesse essa obra. Aí eu lembrei do rapaz que eu estava contando os irmãos. Quando voltei novamente, aí ele estava com violão, assim, ele estava com violão. Aí ele olhou para mim e falou, de novo, irmão? De novo? Eu falei, de novo. Ele falou, eu já falei para você. Eu falei, não, é que
Deus falou comigo para me voltar. Ele falou assim, mas eu não quero saber de sopa. Eu falei, não, mas não é questão de sopa, Deus mandou eu voltar. Daqui a pouco ele se rendeu, começou a chorar. Ele disse assim para mim, hoje passou uma mulher aqui de tarde e falou para mim que hoje Deus ia me surpreender. E eu falei para você que não queria, você foi, você voltou de novo, você é persistente, né? Eu falei, não, é porque Deus mandou. Comecei a falar com ele, falou para mim, aí ele começou a abrir o coração. Falou, eu sou de Ribeirão Preto, minha vida está jogada no lixo, eu estou sem dignidade, sem honra, sem caráter, sem família, sem nada, morando na rua. E eu disse para ele, você conhece o Jesus? Ele falou, conheço ele. Eu sou afastado da igreja. Voltei, saí, aconteceu uns problemas na minha vida familiar, eu saí de casa e vim parar aqui em Curitiba. Estou fora de casa já faz mais de ano que eu não dou notícia. Eu disse para ele, na hora Deus me tocou, eu falei para ele, você quer ir para sua casa, se reunir de volta com a sua família? Ele disse, como que eu vou? Eu não tenho como ir. Eu disse, quer ou não? Ele disse, se tiver condição de eu ir, eu vou. Coloquei ele dentro da Kombi, a gente foi parar lá na rodoviária. Nós chegamos na rodoviária, às vezes, mas as coisas, não é, eu gostaria tanto que as coisas fossem tão fáceis. Tinha homens que saem de lá 10h48, 10h49, acho que vai para aquela região ali de Uberlândia, aquele lado, que passa por lá, por onde ele mora. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou, não tem mais passagem. Aí eu falei, ixi, agora, com o cara lá, eu falei, se não der para levar ele, eu vou levar ele para a cadeia de recuperação, mas alguma coisa eu tenho que fazer por ele. De repente, saiu aquele rapaz de outra agência e falou, o que você está querendo? Eu falei, uma passagem para Ribeirão. Ele falou, espera um pouquinho, 00:30 vai ter um ônibus aqui, vai passar por lá. Eu falei, então, ficamos ali. Quando eu olhei no relógio, já era 1h, nada do ônibus chegar. Tem hora, irmão, que as coisas ficam difíceis. Mas uma coisa nós temos que aprender, irmão. Às vezes as dificuldades é um ensino. E o ensino é porque Deus está dizendo, se fosse fácil, você não se esforçava. Às vezes, se fosse tão fácil, nós não se esforçava. Compramos a passagem daquele rapaz, colocamos ele dentro do ônibus. E ele voltou. Passou. Fizemos, amém. Se ele voltar, ele vai comer a passagem, porque nós esperamos ele embarcar, ele embarcou e tal, foi embora, ficamos aguardando. Às vezes, irmão, nós chegamos cansados, chegamos desanimados, chegamos pensativos, pensando, vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo? Será que Jesus vai fazer isso? Olha, menina, você crê que Deus tem uma obra na tua vida, menina? Você, como é que chama, Ormar? Como ela chama? Como ela chama, Maria? Você crê que Jesus tem uma obra na tua vida? Tem ou não? Crê ou não? Eu vou lhe dizer algo, você crê que Deus fala? Assim diz o Senhor, vou abrir uma grande porta. E olha, o momento pode ser difícil, mas tu não está desamparada. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória, diga glória, diga glória. As palmas para Jesus bem forte. Esse menino aqui, ó, eu cheguei, eu cumprimentei ele, esse menino aqui. Esse rapazinho aqui, é seu filho? Esse rapazinho aqui. Sabe o que eu via nele? Quando eu dobrei o joelho que eu estava orando, eu cumprimentei ele ali, que eu olhava para aquele rapaz, esse menino aqui. O Senhor falava comigo assim, tá, meu servo, eu vou preparar ele, e se ele olhar para mim, se entregar totalmente, ele será o futuro obreiro dessa obra. Olha o menino, como que você vai, ei irmão, como que você vai imaginar, como que você vai, pergunta para mim, como que eu vou imaginar? Alguém vai imaginar que esse menino que está aí, para o futuro pode ser um grande obreiro. Pode alguém imaginar isso? Ei, como, pastor? Mas um menino assim, mas como? Deus tem uma obra com esse menino, viu? E você fique tranquila. Deus está cuidando dos teus.
Mulher, tu teve uma grande decepção. Sabe, tu foi aquela mulher abandonada. Mas descansa o teu coração, porque te trouxe eu para a minha casa para te dizer: eu vou mudar a história. Olha como que eu vejo, mas eu vejo uma mesa grande, uma mesa repleta de coisas. Deus diz assim: diga para ela que eu farei isso e ela terá para emprestar, mas não tomará mais emprestado. Diga glória a Deus, as palmas bem forte para Jesus. Eu olhava para o menino do Omar, esse madrugada eu estava orando, olhar para o menino do Omar, eu vi um cajado na mão dele. Aí você fala assim, como com a criança, não é coisa porque está enchendo ali o coração do Omar, nem da Maria de experiência. Eles esquecem que eu sou agora, não se conhece, eu sou agora o profeta. Agora eu estou debaixo da misericórdia de Deus. O que vinha da minha boca pode tomar posse. Agora depois que acabar, aí nós somos amigos. Agora não somos amigos, agora eu sou o servo de Deus, estou aqui. Porque eu vi um cajado na mão dele, uma caixa chegava para ele, uma caixa dourada, e dentro daquela caixa tinha um cajado. E o Senhor falava comigo assim: o profeta das nações, para o tempo do fim, está se levantando. Não sou ele, Deus vai levantar muitas, olha lá, deitado naquele carrinho ali, ó, muitas crianças, ele ali, tá vendo? Deus vai levantar uma geração. Esse menino, olha, Deus está levantando uma geração. Quem que acredita, diga: eu acredito na minha geração. Deus é fiel, é fiel, é fiel, é fiel e é fiel. Como é bom a gente entender o que Deus fala com a gente. Sabe o que eu lembrei, irmã? Irmã, sabe como eu lembrei? Eu lembrei quando eu estava em Pernambuco, na feira de Casa Amarela, pegando verdura debaixo do banco da feira, carregando balaio. Uma criança desse tamanho, pequenininha, bem menorzinho do que ele e bem mais franzino. Deus usou uma irmã e disse: Deus tem uma obra na tua vida. Eu disse: na minha vida? Cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, uma irmã lá na feira disse que o Senhor tem uma obra na minha vida. Minha mãe cozinhava banana, lá em Pernambuco tem uma banana chamada banana da terra, que é cozinhada ela. Minha mãe cozinhava banana, a gente comia a banana com casca e tudo, para dar mais vitamina. Porque aqui vocês tiram a casca, lá não, comia com casca e tudo. Eu cheguei e falei para minha mãe: Deus falou que tem uma obra comigo. Uma criança desse tamanho. Minha mãe disse: Deus tem mesmo. O tempo passou. Deus me deu uma visão. Eu cheguei no país da Bolívia para fazer missão. Falei para o pastor Zé Leôncio, disse: Deus falou comigo que tem uma obra comigo na Bolívia, mostrou a bandeira da Bolívia. Ele disse: Deus tem mesmo. É bom, irmão, quando você tem alguém que acredita em você. Sabe por que aquele paralítico recebeu o milagre? Porque aqueles 4 homens acreditou nele. Acreditou piamente nele. A Bíblia não revela se aquele paralítico pagou algum dinheiro para aquele homem, para aqueles 4 homens. A Bíblia não revela isso. Só revela uma coisa: que a história daquele paralítico mudou. E eu não cresci muito, mas cresci. Chegou o dia, Deus falou: vou te mandar para a obra missionária. Eu imaginei: como assim? Eu era um paralítico, irmão. Eu tinha deficiência. Meu pai abandonou da minha mãe com 7 filhos. Eu tinha deficiência espiritual. Eu tinha um espírito de inferioridade. Eu olhava só para baixo. E agora aquela mulher curvada. Eu tinha um espírito de inferioridade. Eu não via em mim possibilidade nenhuma de Deus investir. Eu não via em mim nenhuma possibilidade de... Talvez você ouviu uma mensagem entregando para esse menino que é um garoto ainda, que está começando, ainda nem sabe disso. E você fala: Deus falou que tem uma obra na vida dele. E aí? Você não sabe para amanhã. E de repente Deus, o pastor acreditou em mim, minha mãe acreditou em mim. Eu fui para a Bolívia. Deus investiu, me levou em alguns lugares, em alguns países. E eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu sou fruto de alguém que acreditou que eu poderia dar certo.
Vai dar certo na tua casa, vai dar certo nos teus projetos, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo o teu projeto, em nome de Jesus. Fica de pé para nós orar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, eu sou a tua Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Parecia impossível para o paralítico, sim ou não? Parecia impossível para o paralítico. Parecia difícil para ele conseguir reverter aquele quadro. Mas Jesus mudou a sua sorte e disse: pega a tua cama e vai para a tua casa. Receba de Deus agora aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Eu sou a tua imagem. Eu quero te servir. Segura o instrumento, diga comigo assim: aquilo que parecia sim. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Última vez, instrumento. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
Você sabia, já passo para o pastor Osmar, você sabia que eu fui um milagre de Deus? Eu nasci com o problema no meu cérebro. Tudo parecia difícil. Imagina quando aquele paralítico chegou, que a casa estava cheia e disse: está difícil demais. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas tem 4 amigos que estão prontos para ajudar você. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque Deus está no controle de tudo. Vai dar tudo certo, irmão. Jesus está no controle. Mas o médico disse para minha mãe, a dona Mara, que era parteira: se essa criança viver, ela vai ficar cega, surda, muda e paralítica. A minha mãe me colocou Kombi do vereador Rubi Gamboa, me levou lá na maternidade de Afogados, em Recife. Quando chegou lá, o médico disse para minha mãe: a senhora é crente? Ela disse: graças a Deus. Ele disse: então vai pedir para o teu Deus, porque nós não temos recurso. Eu cabia dentro de uma caixa de sapato, coloquei dentro, me colocaram numa estufa. Minha mãe foi para o ciclo de oração em Casa Amarela. E no ciclo de oração Deus falou com ela, igual Deus está falando hoje: minha serva, quando chegarem lá na maternidade, eu vou fazer um rebuliço e eu vou restaurar a vida daquela criança, porque eu tenho um projeto na vida dele. Eu vou profetizar: Deus vai restaurar a tua casa, porque Deus tem um projeto na tua casa. Deus vai restaurar a tua família, porque Deus tem um projeto na tua família. Ah, pastor, mas aquele irmão, mas ele não vem, meu marido não vem, meu filho não vem, meu irmão não vem. Fique tranquilo, Deus vai restaurar a tua casa. Quantos que acredita? Quantos que acredita? Diga glória a Deus. Quando minha mãe chegou na maternidade, que sentou naquele tamborete, adentrou aquele homem com roupa de médico, era o anjo do Senhor, com roupa de médico, colocou a mão no ombro da minha mãe e disse para ela: paz seja convosco. Eu vim realizar a obra na vida dessa criança conforme eu te prometi. Levantou a tampa daquela estufa, colocou a mão na minha cabeça e disse: receba agora vida. Aí por isso que eu canto assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Tira a foto. Eu sou a tua imagem.